Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai começar a sequência aí de aulas da Lei Orgânica do município de São João de Meriti, tá? A gente vai dividir aí em etapas para não ficar tão massivo o estudo, tá bom? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clique aqui no sininho para você receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo, tá bom? Lembrando que vai ter surpresa no final. Se você ficar até o final do vídeo, você vai receber essa surpresa, tá? Muito obrigado, bons estudos a todos e vamos para a aula. Fala minha galera, voltamos aí novamente com a quarta parte aí da Lei Orgânica do município de São João de Meriti. Hoje a gente vai falar da Câmara Municipal. Sem mais delongas, né? Só falando aí que quem quiser adquirir o material de questões, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E vamos à leitura aqui dos artigos para a gente continuar a nossa aula, tá? Então o artigo 19 ele diz o seguinte: ó, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de vereadores, representantes da comunidade eleitos pelo sistema proporcional. Ou seja, esse sistema proporcional ele é diferente do sistema majoritário, que o sistema proporcional o sistema majoritário é um método, né, que a gente vê nas eleições, que consiste em eleger os candidatos que recebem a maioria dos votos. No proporcional é diferente. Essa prática cada partido ou coligação apresenta uma lista de candidatos e os eleitores votam na legenda, ou seja, eles votam no partido ou na coligação e não diretamente nos candidatos. Então é isso que quer dizer o sistema proporcional. Em seguida, depois disso, né, é feita uma divisão para determinar quantas vagas cada um terá direito, tá bom? Beleza, então o que diz aqui o parágrafo único, né? O número proporcional pelo mandato de 4 anos. O número de vereadores é de acordo com o que dispuser a Constituição Federal, tá? Então, seguindo aqui, vamos seguir. Eu pulei o artigo 21, fala sobre a presidência da Câmara Municipal. Então, cumpre ao presidente da Câmara Municipal, dentre outras atribuições, representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele, que é esse inciso 2, né? O que isso quer dizer? Isso significa que os vereadores têm o poder de atuar como representante do legislativo, né, em questões judiciais ou também questões extrajudiciais, defendendo os interesses da instituição e dos cidadãos do município. Essa atribuição, galera, ela é importante para garantir a autonomia e a independência da Câmara Municipal. Isso faz com que ela fique assegurada, né, que ela possa cumprir suas funções legislativas fiscalizatórias de forma efetiva. Além disso, essa atribuição permite que os vereadores eles possam atuar como defensores dos interesses da população, buscando soluções para problemas e questões relacionadas à cidade e à administração, tá? O Gabriel Monteiro, inclusive, foi um representante que fez isso. Então, inciso 3 diz: dirigir os trabalhos legislativos e supervisionar, na forma do regimento interno, os trabalhos administrativos da Câmara Municipal. O que isso significa? Que os vereadores têm o poder de conduzir as atividades, né, do legislativo. Eles coordenam as sessões, preside as comissões, lidera as discussões, né? Tudo isso relacionado aos projetos de lei e outros assuntos de interesse público.
Além disso, os vereadores também são responsáveis por supervisionar os trabalhos administrativos da Câmara, garantindo que todas as atividades estejam sendo realizadas de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos, tá? O inciso 4, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Então, cumpre ao presidente da Câmara Municipal interpretar e fazer cumprir o regimento interno. O que isso quer dizer? É importante que todas as atividades realizadas pelos vereadores e demais funcionários da instituição, eles estejam de acordo com as normas internas. Então, dessa forma, cabe ao presidente da Câmara garantir que essas regras sejam compreendidas e cumpridas e seguidas corretamente para garantir a legalidade e a eficácia, né, dos processos e decisões, né, das tomadas pela instituição, tá? O quinto, providenciar a publicação das resoluções da Câmara Municipal e das leis por ela promulgada, bem como dos atos da mesa diretora. Então, o que isso quer dizer, galera? Isso significa que o papel do presidente é garantir que esses documentos sejam devidamente divulgados e tornados públicos, para que os cidadãos tenham acesso a essa informação e os atos tomados pela Câmara Municipal. Essa divulgação, ela pode ser feita por meio de diário oficial, publicação em jornais locais ou em outros meios de comunicação. Tudo vai depender das normas do município, tá? É importante a gente lembrar que a publicação tem o objetivo de dar transparência às atividades da Câmara e informar a população sobre as decisões tomadas pelos vereadores. Beleza? Então, o sexto diz o seguinte: declarar extinto o mandato do vereador, do prefeito e do vice-prefeito nos casos previstos nesta lei. Respira, fica tranquilo, vamos respirar e vamos pensar de forma positiva, beleza? Então, declarar extinto o mandato do vereador, do prefeito e do vice-prefeito nos casos previstos em lei. Essas situações, galera, elas podem incluir, por exemplo, a cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar ou por condenação criminal transitada em julgado. Nesses casos, cabe ao presidente declarar a extinção do mandato e adotar as medidas necessárias para a convocação de novas eleições ou para que o suplente assuma o cargo, tá? Beleza, mantém a ordem no recinto da Câmara Municipal, podendo solicitar a força necessária para este fim. Ou seja, garantir que as atividades sejam conduzidas de forma tranquila, de forma organizada, sem que haja tumultos ou interrupções. Então, o presidente ele pode inclusive solicitar a presença de força policial, caso necessário. Beleza? Então, requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara Municipal. Ou seja, ele pode solicitar os recursos financeiros necessários para manter o funcionamento da instituição. Sabe, isso inclui o que? A aquisição de materiais, pagamentos de contas, contratação de serviços, entre outros gastos que sejam necessários para a realização das atividades legislativa e administrativa da Câmara. Beleza? Então, aqui no artigo 22 das atribuições da Câmara Municipal, a gente falou das atribuições da presidência da Câmara, agora da Câmara Municipal. O artigo 22 ele diz o seguinte, ó: cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias da competência do município, executando-se o dispositivo nos artigos 23 e 34 desta lei. Então, o que diz o inciso 1? Né? O sistema tributário municipal, a arrecadação e distribuição de suas rendas.
Então, o que isso quer dizer? Esse sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas. Essa competência diz respeito à criação e gestão do sistema tributário municipal, bem como a arrecadação e distribuição das receitas geradas pelos tributos municipais. O que isso significa? Que a Câmara Municipal tem o poder de legislar sobre a cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas pelos cidadãos e empresas do município, além de definir como esses recursos serão aplicados em políticas públicas e serviços para a população. O inciso 2 diz o seguinte: plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito e dívida pública. O que isso quer dizer? Refere à responsabilidade da Câmara Municipal em discutir e aprovar a proposta do plano plurianual, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. Além disso, cabe à Câmara discutir e aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que define as prioridades para o orçamento anual e orienta a elaboração do orçamento. Também é de responsabilidade da Câmara Municipal discutir e aprovar o orçamento anual e as operações de crédito e dívida pública do município. Beleza? Então, o inciso 3, fixação e modificação de efetivo da Guarda Municipal. Então, cabe à Câmara a fixação e modificação de efetivo da Guarda Municipal. O que isso quer dizer? Que a Câmara é um órgão responsável pela proteção do patrimônio público e do bem-estar da população local. Então a Câmara, né, pode determinar o número de guardas municipais que serão contratados, bem como definir suas atribuições e responsabilidades. Maravilha? Inciso 4, planos e programas municipais de desenvolvimento. Então, o item 4 diz que a Câmara tem a competência para deliberar sobre planos e programas de desenvolvimento do município, né? Isso inclui discussões e aprovações de planos direcionados para diversas áreas, por exemplo, urbanismo, meio ambiente, educação, saúde, cultura, turismo, entre outras. O objetivo é estabelecer diretrizes e metas para o desenvolvimento do município a longo prazo, de acordo com as necessidades e demandas da população e de acordo com as leis e normas vigentes. O quinto diz bens do domínio do município. É a competência da Câmara relacionada aos bens do domínio do município. Refere-se à gestão e administração dos bens públicos municipais, sejam eles imóveis ou móveis, como a gente já estudou, como terrenos, prédios públicos, vias públicas, equipamentos públicos, entre outros. Isso inclui a responsabilidade de definir a destinação desses bens e de garantir que sejam utilizados em conformidade com o interesse público e as normas legais aplicáveis. A fixação desses critérios, galera, é um procedimento para alienação ou concessão de uso desses bens também, por estar dentro da competência do município. Beleza? Então, aqui diz o seguinte, no 6, transparência temporária da sede do governo municipal. Refere-se ao que? A Câmara, ela tem a possibilidade de autorizar a transferência temporária da sede do governo municipal para outra localidade. Em casos excepcionais, como por exemplo, quando há necessidade de reformas no prédio da prefeitura, a decisão sobre a transferência é da competência da Câmara, por meio de projeto de lei
que deve ser aprovada por maioria absoluta dos vereadores. Maravilha? Respira, calma. Vamos entrar, né, nessa paz interior que você está tendo agora, e vamos continuar com a missão de passar num concurso. Todos nós temos essa missão e temos que ir até o final. Então vamos lá, e não pode desistir, não pode vacilar. Beleza? Então vamos ao 7, né? Criação e transformação e extinção de cargos e funções públicas municipais. Isso significa, galera, esse ponto aqui é importante. Isso significa que a responsabilidade da Câmara é deliberar e votar sobre propostas de leis e projetos que envolvam a criação, transformação ou extinção de cargos em funções públicas municipais. É importante ressaltar que essa competência ela deve ser exercida de forma responsável e coerente pela administração, levando em consideração as necessidades e demandas do município, bem como os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública. Beleza? Então vamos ao 8, organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. Para isso, a Câmara pode utilizar instrumentos como a convocação de autoridades municipais para prestar esclarecimentos, a realização de auditorias e inspeções em órgãos públicos, a elaboração de relatórios e pareceres sobre contas e processos administrativos, entre outros. A organização das funções fiscalizadoras da Câmara é essencial para o fortalecimento da democracia local, né? Para o controle social sobre o poder público. Beleza? Então, a 9, normatização da cooperação das associações representativas do planejamento municipal. Então, o que quer dizer? Isso significa que é de responsabilidade também da Câmara estabelecer essas regras e essas regulamentações, né, no planejamento municipal. Então, essas associações podem incluir organizações de bairro, grupos de interesse, sindicatos, entre outras coisas. 10. Normatização da iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, distrito ou bairro através de manifestação, pelo menos 5% do eleitorado. Então, de acordo com a Constituição Federal, a população ela tem o direito de apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, desde que eles sejam assinados por pelo menos 5% do eleitorado do município. Cabe à Câmara Municipal, por meio de sua regulamentação, definir as regras e procedimentos para o exercício dessa iniciativa popular, como, por exemplo, a forma de coleta de assinaturas, a apresentação do projeto e análise de sua admissibilidade. Beleza? Então vamos seguir aqui. Continuamos no artigo 22. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, executando o disposto no artigo 23 e 34 desta lei, tá? Então aqui no 11 diz o seguinte, ó, criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e dos órgãos da administração pública. Isso significa que a Câmara ela tem o poder de definir como será a organização do Poder Executivo Municipal, estabelecendo quais órgãos serão criados, né? Quais são as suas respectivas funções e como se dará a interação entre eles, tá? Criação, transformação, extinção e estruturação da empresa pública, autarquias e fundações públicas municipais. Então, a Câmara também tem esse poder de criar, né,
de fazer essa estruturação e a extinção, ou seja, ela cria, transforma, ela tira fora e ela faz a estruturação de empresas públicas, autarquias e fundações públicas municipais. Só para a gente recapitular, empresas públicas são entidades criadas pelo poder público para exercer atividades de interesse público. Por exemplo, empresas de transporte público, tá? Autarquias são entidades autônomas com personalidade jurídica própria, criadas pelo poder público para exercer atividades típicas de Estado, por exemplo, universidades públicas. E as fundações públicas são entidades criadas pelo poder público para executar atividades de interesse público, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? Então a Câmara Municipal ela tem o poder de criar, ela vai transformar, ela vai estruturar, ela tem o poder sobre isso, sobre essas organizações, tá? E o 11, o 13, né? Fixar e atualizar os subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos secretários municipais, do presidente da Câmara e dos vereadores, da legislatura para a subsequente, observando os limites e o que dispõe a Constituição Federal. Beleza? Então, essa atribuição, ela também confere à Câmara Municipal. Ela tem a responsabilidade de fixar e atualizar o valor dos subsídios dos principais cargos políticos do município, como prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, presidente da Câmara e vereadores. A atualização dos subsídios deve ser feita ao final de cada legislatura, para que sejam aplicados na subsequente, com base nos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Essa atribuição é importante, com certeza, para garantir a remuneração justa e adequada desses cargos, de acordo com as necessidades e possibilidades do município. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Lembrando que se você quiser adquirir o nosso pacote de questões, ele está aqui na descrição. Você pode comprar por um valor super tranquilo, um valor super acessível, tá? E você ainda tem o nosso e-book grátis, como gravar, como assimilar qualquer coisa, como gravar qualquer coisa, como potencializar a sua memória. Então você tem acesso a esse e-book. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Lembrando que se você quiser solicitar questões no estudo do seu concurso, nós elaboramos essas questões e a gente fornece aos nossos estudantes. Nosso site também vai ficar aqui embaixo, meu WhatsApp também vai ficar aqui embaixo. Então aquele abraço, sigamos para a próxima aula então, tá bom? Boa sorte a todos, bons estudos e vamos para cima.